Essa palestra é um material que nós podemos encontrar ele no site de Missões Nacionais, igrejamultiplicadora.org.br. Essa apresentação é para que a gente possa estar divulgando mais sobre a Igreja Multiplicadora. E nós vamos ver agora o primeiro seminário da Igreja Multiplicadora, que é Conhecendo a Igreja Multiplicadora. Tá? Então, se você quiser ampliar ainda mais a sua linha de visão, você pode ir lá no site, que tem um monte de material lá, nesse site que eu informei vocês aí, o site Igreja Multiplicadora. E aqui nós vamos ver o que é a visão de Igreja Multiplicadora. Nessa visão, nós vamos observar que dentro do livro tem tudo aquilo que o slide está expondo aqui. Esse livro, você que vai participar aí dessa palestra, pode depois procurá-lo. Tá? E aqui nós vamos ver a respeito do que é a Igreja Multiplicadora. A Igreja Multiplicadora, ela é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Nós podemos observar, deixa eu voltar aqui, a respeito da intencionalidade. Observe só, a igreja ela tem que estar desenvolvendo uma intencionalidade. Então a Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Essa intencionalidade vai desenvolver os 5 princípios bíblicos no crescimento para a igreja local, com o objetivo da grande comissão. Observe que nós temos aqui são três momentos que esse componente traz para nós. A intencionalidade, intencional, princípio e para cumprir a grande comissão. A intencionalidade na multiplicação. Sempre que nós estamos trabalhando com a Igreja Multiplicadora, ela vai trazer para nós a ideia de uma intencionalidade. Até porque nós já fazemos as coisas normal no dia a dia. O que vai acontecer agora, o trabalho da Igreja Multiplicadora vai trazer para nós uma ideia de uma intencionalidade nessa multiplicação de discípulos. E para essa intencionalidade tem alguns princípios. E nós temos aqui 5 princípios bíblicos para que nós possamos desenvolver em nós mesmos, que é a oração, onde nós temos que buscar no nosso dia a dia estarmos orando. A evangelização discipuladora é onde nós começamos a desenvolver numa pessoa o trabalho evangelístico, mas não para. O trabalho evangelístico vai desenvolver também o discipulado, por isso que é a evangelização discipuladora. E a formação de líderes. Se eu estou orando, eu faço a evangelização discipuladora, de evangelizar, discipulando essa pessoa, eu vou formar essa pessoa como um líder. Então aí nós vamos ver a formação de líderes. Desenvolvendo também tanto a pessoa que está trabalhando na evangelização discipuladora, quanto a pessoa que está sendo discipulada, desenvolvendo a compaixão e graça. Então é por isso que a Igreja Multiplicadora ela tem esses princípios que são princípios incontestáveis que a Bíblia traz para nós, que é a oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Nesse sentido, a pessoa ela vai desenvolver todos esses princípios no seu viver diário, onde ela vai estar orando, onde ela vai estar fazendo a evangelização discipuladora, vai estar plantando igrejas, vai estar formando líderes e tendo a compaixão e graça. Pode observar que essa palavra igreja multiplicadora é como se fosse eu e você multiplicando discípulos. Se eu multiplico discípulos, automaticamente eu vou estar também multiplicando igrejas onde quer que nós formos aí nesse mundo afora. Vamos lá? Isso tudo para que nós possamos estar cumprindo a grande comissão, onde o próprio Jesus deixou para nós, lá em Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que o núcleo da grande comissão, tá, é fazer discípulo. Esse é o núcleo
da grande comissão. Como é que nós vamos estar fazendo discípulo? Nós vamos estar fazendo discípulo, primeiro nós temos que criar e aprofundar relacionamentos intencionais, como se fosse uma raiz. Eu vou aprofundar no meu dia a dia nesse relacionamento. Eu tendo como objetivo fazer discípulo o núcleo da grande comissão, com isso eu vou estar ensinando a pessoa a obedecer e também vou levar essa pessoa ao batismo. O discípulo é o fator principal que nós temos que trabalhar na Igreja Multiplicadora, porque a ideia é fazer discípulo, e aqui nós vamos estar vendo um vídeo onde você vai observar o que uma igreja que faz discípulo, ela vai estar fazendo. O que é a igreja? É um prédio? A sua liturgia? Os seus ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja e orar é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o Evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalhem o Evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique! Uma igreja discipular, como vocês viram no vídeo, uma igreja discipular, ela vai desenvolvendo no seu dia a dia o discipulado 1 a 1, que é o cuidado personalizado, onde a pessoa começa ali a fazer o trabalho de oração, a evangelização discipuladora, e vai desenvolvendo na pessoa toda aquela característica dos 5 princípios. Vai evangelizar, fazendo a evangelização discipuladora, vai estar orando, vai estar ali com ela, fazendo compaixão e graça, vai desenvolvendo ela na liderança. Desenvolvendo essa pessoa, ela vai estar indo para o PGM. No 1 a 1, cuidado personalizado, vai estar indo para o PGM. Onde começa a desenvolver ali com uma pessoa, daqui a pouco começa a desenvolver com outra pessoa, e você vai mostrar essa pessoa que é Jesus Cristo, e vai levar essa pessoa a mostrar a outra pessoa que é Jesus Cristo. Daí sai da condição do 1 a 1 para o pequeno grupo. O pequeno grupo, daqui a pouco, ele vai fazer um trabalho de multiplicação. Quando esse pequeno grupo começa a se multiplicar, essa pessoa vai estar indo para a igreja e desenvolvendo ali na vida da pessoa a celebração, onde a congregação vai estar sendo ampliada, porque ela começou o discipulado 1 a 1, personalizado, depois levou a pessoa para o PGM, que é o grupo, que é o pequeno grupo multiplicador, e aí desenvolve essa pessoa agora na igreja, nas questões de celebração e também no trabalho congregacional. Antigamente as pessoas faziam o contrário, elas sempre começavam da igreja e depois iam para o grupo e no final ia para 1 a 1. Agora nós estamos trabalhando nesse sistema de estarmos 1 a 1, depois para o PGM, depois estamos fazendo a celebração da igreja. E a Igreja Multiplicadora, ela tem uma fonte de autoridade. A fonte de autoridade da Igreja Multiplicadora não é a experiência, tá bom? Porque a experiência, ela é como se nós estivéssemos imitando alguma coisa, imitando uma outra igreja, vendo o que a outra igreja está fazendo e trazendo para o cotidiano. Então, nós podemos observar que a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser mais sincera lisonja, porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para o fracasso. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta deterioração e não crescimento. Então, se a pessoa começar a só querer imitar um outro ministério, não vai desenvolver os princípios. Tá? Então, por isso que a fonte de autoridade não é
a experiência. Não é a tradição, porque tradição e tradicionalismo, observe que o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem na fé viva dos que morreram. Por que não é o tradicionalismo? Porque nós não vamos ficar agora desenvolvendo uma igreja dos anos 50, agora em 2019, 2020, até o 2000, quando você estiver vendo esse vídeo. Tá bom? Então, é por isso que nós trabalhamos muito, a fonte não é a tradição. A tradição ela é muito boa. É boa para a gente analisar, é boa para a gente ver e aprender, mas aplicar as coisas, a inovação, as inovações atuais. Ela também, a fonte de autoridade, não é a razão. Porque a razão, não é razão porque aí também desenvolve um pragmatismo, onde os fins justificam os meios. É como se deu certo no lugar, agora vai dar certo aqui. Não é, a fonte de autoridade não é o pragmatismo. A fonte de autoridade é a Escritura. A base para a visão de igreja unificadora é a palavra de Deus. É por isso que nós trabalhamos com os 5 princípios. Onde agora nós vamos ver o que não é igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora não é método ou modelo. Porque o método ele também vai ser desenvolvido por outra igreja, por outro local, onde está fazendo o método. E esse método que está sendo feito não dá para trazer ele, às vezes, para alguns locais. E também não é modelo porque tem alguns modelos que nem todos os lugares são colocados. Então, isso não é igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora também, porque talvez algumas pessoas vão até achar assim, opa, por que não é? Igreja multiplicadora não é o pequeno grupo multiplicador. Porque o pequeno grupo multiplicador, ele vai estar se potencializando com a visão da igreja multiplicadora. Então, por ser um princípio, a igreja multiplicadora é um princípio, ela não é um método. Já o pequeno grupo multiplicador, ele faz parte da estratégia de igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora também não é um conjunto de materiais. Ainda que temos um site, ainda que temos livros, mas não é um conjunto de materiais. Igreja multiplicadora é um princípio a ser vivido. Igreja multiplicadora também não é mudar tudo, não é chegar na igreja aí onde você está, não é pegar e você já desenvolve algum ministério e acaba com tudo. Não. A igreja multiplicadora ela vai estar sendo implementada, ela vai potencializar aquilo que a igreja tem, aquilo que o grupo de crentes tem ali desenvolvido no seu dia a dia. Então, a igreja multiplicadora, o que ela é então? Ela é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios para a igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. E aí ela trabalha muito na questão da intencionalidade na multiplicação. E com isso, a vivência dos 5 princípios bíblicos, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Agora, você e eu podemos parar e refletir. Nesse momento, você pode estar aí com o seu grupo e separando algumas pessoas e vivendo já os pequenos grupos. E aí você pode fazer essa pergunta. Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudá-lo. Você vai, a sua igreja, o lugar onde você está, você convida as pessoas agora para se dividirem em grupos, tá? E nesse grupo você sempre tem uma pessoa que vai ser líder, você pede aquele grupo para escolher, e aí eles começam a comentar. Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudá-lo. A segunda pergunta: se a grande comissão é uma ordenança de Cristo, na sua opinião, o que a tem impedido de ser prioridade em nossas organizações e ministérios? Tá bom? Fazendo isso, pode ter certeza que vai ser vitorioso, a igreja vai crescer para a glória de Cristo Jesus.